Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida. Eu tenho falado muito sobre a salvação. É muito importante para o ser humano entender o que é a salvação. A salvação, ela foi dada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, para que nós viéssemos sair desse campo material, desse campo físico, para o campo espiritual, para a vida eterna. Ele deixou claro que essa matéria que nós temos, esse corpo que nós temos, tudo que é matéria vai acabar. Um dia acaba. Tudo tem validade aqui na Terra. Mas depois que nós partimos daqui, aí vai ser a eternidade. Então ele fala sobre o sofrimento eterno e sobre a alegria eterna. Ele fala sobre os céus e o inferno. Então ele se deu em sacrifício para que nós viéssemos ter a condição de sair do campo material e passar para o campo espiritual, indo para a salvação através do sacrifício dele, para quem crê no sacrifício dele e venha fazer a vontade dele. Então essa oportunidade foi dada para nós, mas para que nós venhamos alcançar essa salvação, precisamos fazer a nossa parte, ouvindo a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, e praticando, para que venhamos alcançar essa salvação, essa vida eterna. Alcançar a paz eterna. Temos que obedecer a palavra. E, infelizmente, muitas são as pessoas que não têm dado importância a essa palavra. Elas até estão dentro das igrejas, estão ouvindo a palavra e estão obedecendo algumas coisas que ela acha que deve obedecer, mas não todas, né? Não todas. E esse é o grande problema, porque ela ainda está num campo totalmente material e não ainda espiritual. Por isso ela faz parte das coisas, e não todas, para glorificar o nome do Senhor. Por exemplo, muitos ainda vivem na mentira, muitos ainda têm os seus amantes, as suas amantes, muitos ainda vivem enganando, ainda bebem, ainda xingam, não são pessoas fiéis ao altar do Senhor, são esporadicamente, muitas vezes só quando precisam, elas fazem a parte dela. São pessoas que ainda não se lançaram no altar. Então as suas vidas correm um grande risco da sua alma não ser salva. Nós temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que se lançaram por inteiro no altar. E por causa disso, encontraram a salvação. Então é muito importante não só ouvir a palavra, mas praticar, mas obedecer mesmo ao Senhor. Saindo da roda dos escarnecedores, abandonando os erros, fazendo a vontade do Senhor. Tem até uma passagem em Salmos 26, onde Davi fala, né, sobre a sua entrega, buscando a sua santificação, e ele fala que ao redor do altar ele lava as suas mãos na inocência. Quer dizer, ele fala, eu estou me purificando, Senhor. Eu estou buscando fazer a sua vontade. É muito lindo essa passagem. Davi entende que precisava de se purificar. Ele entende que precisava de se santificar. E só tinha um lugar que poderia fazer isso, no altar do Senhor, na casa do Senhor. E como tem pessoas hoje que só vai nas reuniões quando querem, quando acham que deve ir, não tem compromisso com a alma dela, com a alma. Não é com a igreja, é com a alma dela. Porque cada reunião é uma palavra diferente. A pessoa, ela quando vivia no mundo, né, muitos quando
viviam aí nesse mundo aí de Satanás, elas não faltavam baile. Elas estavam em tudo. Às vezes não tinha nem dinheiro para ir, mas elas iam a pé, dava o jeito delas. Mas para a igreja sempre tem uma desculpa. As pessoas, quando viviam no mundo, elas iam para os bailes com dinheiro, sem dinheiro. Elas chegavam do trabalho cansadas, não queriam nem saber. Elas iam. Mas para a casa do Senhor sempre tem uma desculpa. Eu estou cansado, Deus sabe, Deus entende. Ah, mas também não é bem assim. Eu não vou cumprir toda a palavra. As pessoas sempre têm uma desculpa. Choveu, ventou. Sempre tem uma desculpa quando se trata de fazer a vontade do Senhor. Em Jeremias 48, versículo 10, tem uma palavra fortíssima que o Espírito Santo deixou para nós, que diz o seguinte: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, indignamente. Olha só, é muito forte. Muito forte. Ele diz: maldito são esses. Aqueles que não se preocupa. Deus chama essas pessoas de malditas. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós. A pessoa, para alcançar a salvação, ela tem que buscar fazer a vontade do Senhor. Ela tem que largar o pecado, abandonar o pecado, passar a se dedicar àquilo que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor? O que mais agrada ao Senhor? É a gente largar o pecado e fazer a obra dele. É estar na igreja, é se envolver, né, com as coisas dele, que ele deixou essa obra que é muito importante, tá? Se tem uma coisa importante nessa vida, é a obra do Senhor, que ele deixou para nós. E nessa obra que nós fazemos, alcançamos a nossa salvação. Por isso que o Espírito Santo, ele deixou claro aqui que maldito é quem põe a mão no arado. Quem faz a obra relaxadamente, maldito aquele. Então, meu amigo, minha amiga, a pessoa só está na igreja quando ela quer, na hora que ela quer. Tem gente que vai na igreja uma vez só na semana, e olha lá. E quando vai? Esquece que ela precisa de se alimentar. Ela precisa de fortalecer o seu espírito. E como nós fortalecemos o nosso espírito? Jejuando, orando, ouvindo a palavra, praticando ela, fazendo a obra do Senhor, estando nas reuniões, cumprindo com as nossas obrigações como cristão. Isso fortalece a nossa alma. E quando nós fortalecemos a nossa alma, nós temos força para sermos salvos. Porque a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus tem que ser com violência, com luta. Não é fácil, não. Por isso que a pessoa tem que se alimentar, se fortalecer. Porque se ela não estiver forte, ela não vai conseguir vencer as batalhas, as tentações. E mesmo ela estando dentro da igreja, não vai ter a salvação, não vai ter a vida eterna. Olha, isso aqui é muito forte. Deus está alertando o povo dele, Deus está alertando a igreja. E ele diz lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, você hoje está ouvindo. Então, guarde essa palavra, comece a praticar. Comece a fazer essa obra com amor, com seriedade. Deus, ele quer que nós sejamos responsáveis pela nossa própria salvação. Olha, não é Deus que é responsável pela sua salvação. Não é Deus mais que vai salvar a tua alma. Ele já fez isso. Ele já salvou a tua alma, tá certo? Te deu o direito de entrar nos céus, deixou a porta aberta. Agora é você que vai dizer se quer ou não esse direito. Se aceita ou não esse sacrifício. É você. Que tem gente que diz assim: eu estou pedindo a Deus. Não, você que tem que fazer a sua parte. Ele diz: não senta na roda dos escarnecedores. Então quem não tem que sentar? É a pessoa. Ele diz: olha, não coma dos manjares, quer dizer, não viva naquela picuinha deles. Quem tem que sair?
É a pessoa. Não é Deus que deita com um amante ou com uma amante. É a pessoa que tem que parar com isso. Não é Deus que mente, é a pessoa que tem que parar de mentir. Não é Deus que rouba, é a pessoa. Não é Deus que negligencia a obra, é a pessoa. Então ela tem que tomar cuidado com a vida dela e procurar fazer o que é certo. É a pessoa que abandona o pecado. Deus dá força, dá direção e sabedoria para que nós venhamos largar o pecado. É a pessoa. Tem gente que tem que ficar, fica falando, eu estou pedindo a Deus para que Deus me dê força para eu sair desse pecado, para que Deus me dê condições para eu sair dessa situação. Mas ela mesma não faz nada. Se não faz nada, não vai acontecer nada. Não acontece nada. É uma porcaria de pensamento diabólico que Satanás semeou nas igrejas. E tem muita gente que prega, olha, pede a Deus para tirar esse pecado de você. Não tem que pedir a Deus, não. Deus já tirou. O nosso Senhor Jesus já tirou o pecado do mundo. Ele tirou. O pecado foi tirado. Mas as pessoas, disse ele, preferem mais as trevas do que a luz. Então as pessoas que voltam ao pecado. E como ele tira o pecado? Trazendo a palavra. O sacrifício dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tirou o pecado. Mas as pessoas preferem mais o pecado do que obedecer a palavra. Não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com nada. Ela tem só o desejo de viver no pecado. Só viver fazendo as coisas erradas. E às vezes quer culpar a Deus. Eu estou pedindo a Deus, mas Deus não está tirando. Igual falou Sião. Deus não tem olhado para mim. Deus tem me deixado. Deus tem me abandonado. Aí Deus falou assim, não tem abandonado vocês não. Sabe por quê? Pode até uma mulher que amamenta o seu filho esquecer dele, mas eu jamais esquecerei de você. Então Deus, ele não esquece. É a pessoa que é negligente. Davi, ele falou assim, Senhor, olha só, eu sei que eu sou falho, sou pecador, sou uma porcaria, mas eu estou buscando em redor do seu altar lavar as minhas mãos. Eu estou buscando a me santificar. Eu parei de sentar na roda dos escarnecedores, dos beberrões. Eu parei de me envolver com essas porcarias para que o Senhor entre na minha vida e salve a minha alma. Não tem esse negócio de, eu estou pedindo Deus para tirar o meu vício, eu estou pedindo Deus para tirar a bebida, eu estou pedindo Deus. Não, para com isso. Isso é balela do diabo. Isso é engodo de Satanás para levar as pessoas a dizer o seguinte, Deus não fez, ainda botar a culpa em Deus. É você que tira o pecado de você. Deus já fez lá na cruz, agora é você que vai abandonar ele. É você que vai dizer não para a prostituição, é você que vai dizer não para o adultério, é você que vai dizer não para o cigarro, é você que vai dizer não para a bebida, é você que vai dizer não para a mentira, para a fofoca, é você que vai dizer para você, eu vou estar nas reuniões, eu vou estar lá porque eu quero fazer essa obra, eu quero glorificar o nome do meu Senhor, em vez de ficar em casa fazendo nada, vendo televisão, vendo porcaria, ou me envolver em porcaria, eu vou servir ao meu Senhor. É você que vai fazer isso, não é Deus não. Não é Deus, não. É você. Deus falou, olha, se você ouvir a minha voz, se você ouvir, obedecer ela, se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ser salvo. Vai ser salva. Mas tem que obedecer. E esse é o grande problema. O mesmo espírito de Satanás que desobedeceu a Deus, que se rebelou contra Deus, é o mesmo demônio que está em muitas pessoas hoje dentro das igrejas. Não é fora, não, é dentro da igreja. Olha para você, meu amigo, minha amiga. Vê se você tem servido a Deus. Vê se você tem prazer de estar na igreja, de evangelizar, de cumprir com as suas obrigações como cristão, ou se você é daquele que fica, Deus sabe, eu estou tão cansado. Deus sabe. Eu vou contar uma história para vocês, e o meu Senhor é testemunha disso.
O meu Senhor é testemunha disso. Eu doente, eu ia para a igreja. Às vezes eu ia passando mal, mas chegava lá e chamava, pastor, me ora aqui que eu não estou bem. Senão no meio do caminho eu ia falando com Deus, Deus, olha só, eu estou indo para a tua casa, essa praga tem que sair. Quando eu chegava na igreja, eu já estava curado. Já não tinha mais nada. Me desculpe de falar dessa forma, mas eu tenho que falar aquilo que eu fiz e que Deus se agradou de mim, e por isso eu fui muito abençoado, para que você entenda. Escuta bem, chegava do meu trabalho cansado, e Deus é testemunha, o meu Senhor Jesus é testemunha, eu ficava em pé na reunião. Eu até lembro uma vez que o pastor falou assim, por que tu não senta? Está todo mundo sentado, tem lugar. Eu falei, eu estou cansado. Se eu sentar, eu durmo. E se eu dormir, eu não presto atenção na palavra. Ele riu. Ele disse, glória a Deus. Eu ficava em pé, porque eu sabia que se eu sentasse, já era. Meu corpo estava dizendo assim, ó, dorme, 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 dorme. E meu espírito dizia, não, 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 não. Você tem que ser profeta de você mesmo. Você tem que ser profeta de você mesmo, dizer para você mesmo, eu não vou fazer e não vai fazer. E acabou. Está na hora de vocês acordarem espiritualmente. Deus está falando, eu estou voltando. E aqueles que não tiverem em mim, fazendo a minha vontade, aqueles que estiverem fazendo tudo errado, esses vão ficar de fora. Lembra das 10 virgens? Não se esqueça dela, eu tenho pregado muito sobre isso. As 10 virgens, 5 prudentes, ligadas, mesmo cansadas, elas estavam ali. Meu Deus, olha, eu estou aqui, olha, puxa, se alimentando, enchendo o pote de azeite, se fortalecendo. Mas 5, estavam nem aí, dormiram, esqueceram de se alimentar, de jejuar, de orar, de estar na igreja, de fazer a vontade do Senhor. Quando ele voltou, elas foram lá para tentar fazer, só que já era tarde. As 5 prudentes entraram. Mas quando elas voltaram, e voltaram até com azeite, mas a porta já estava fechada, já era tarde, meu amigo, minha amiga. Cuidado, olha, cuidado, em nome de Jesus, você pode partir daqui a pouco, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso terminar essa reunião, acabar a minha vida. Ali está a volta do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida pode ser um estalo de dedo, uma fumaça que pode acabar a qualquer momento? Pense nisso, hein? Pense nisso. Antes que seja tarde. Quando aquelas 5 chegaram até lá, o que elas fizeram? Encontraram a porta aberta, fechada. Encontraram a porta fechada e bateram. A porta, o Senhor Jesus disse que Ele põe diante de nós uma porta aberta. Para quem? Para quem faz a vontade dEle, a porta está aberta. Mas para quem não, a porta está fechada. Para quem não faz a vontade dEle, a porta está fechada. E elas tiveram que bater. E quando bateram, Ele abriu. Porque o Senhor Jesus não vai deixar ninguém ser enganado. Ser inocente do que, Senhor, poxa, mas eu estava fazendo, o Senhor não vai deixar isso não, porque ele disse, muitos chegaram até ele e disseram, Senhor, olha, nós expulsamos demônio, olha, nós fizemos isso e aquilo. Ele disse, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, porque faziam obra relaxadamente. Essas 5, quando chegaram lá, ele disse, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Cuidado, hein, em nome do Senhor Jesus, cuidado com a sua alma. A tua carne vai perecer. Tudo, matéria perece, mas o teu espírito, a tua alma vai viver eternamente. Se aqui você passa por luta, lá você também vai ter luta se você não aceitar o Senhor Jesus. Só que não vai ter mais salvação, não vai ter mais bênção, não vai ter mais nada, só dor, só sofrimento. Aqui você ainda ora, Deus ainda tem misericórdia e te livra. Lá, acabou. Se você não entrar pela porta, quer dizer, se você não encontrar a porta aberta, se ela estiver fechada, já era, acabou. Lembra quando Deus pregou o dilúvio? Aquela nação não deu importância. Chamava o pregador de maluco, lunático, perturbado. Talvez muitos falam isso de mim, não tem problema. Eu vou continuar pregando, porque eu quero ver a sua alma ser salva. Aqueles fizeram isso. E quando veio o dilúvio,
que aí eles entenderam, as pessoas só entendem depois que acontece a coisa, né? Que eles entenderam que aquilo que estava sendo pregado era uma verdade, que eles correram para a arca, a porta já estava fechada. Já era. E Deus não vai abrir a porta para ninguém que não lutou, que não perseverou, que não deu valor à obra dele. Deus não vai abrir a porta para ninguém que preferiu estar no pecado, preferiu estar fora da igreja, preferiu ficar em casa no dia de reuniões. Deus não vai abrir a porta para esse não. Deus vai abrir a porta para aqueles que mesmo cansado estavam lá. Meu Deus, eu estou aqui, ó. Me usa nessa obra, eu quero ganhar almas, eu quero glorificar o seu nome. A pessoa que faz a parte dela, que cumpre com as suas obrigações no altar, como cristão, nascido de Deus, nascido do Senhor, nascido do Espírito Santo. A pessoa precisa de nascer do Espírito Santo. Se não nascer do Espírito Santo, ela não vence. Não adianta. A pessoa que nasce da água e não do Espírito, ela sempre vai ser uma pessoa problemática. Ela um dia quer estar na igreja, um dia ela pega firme, no outro já não quer mais. Se a palavra é uma palavra forte de salvação, ela... Mas eu acho que não é bem assim. Sempre tem um argumento. Sempre se queixa das coisas. Deus não se agrada dessas pessoas. Então, você que tem negligenciado a obra do Senhor, ele diz aqui, ó, maldito é aqueles que fazem a obra relaxadamente, que não tem responsabilidade nenhuma com a minha casa, com a minha obra, com a sua própria vida, com a sua própria salvação, com a sua própria alma. Esses são malditos. São malditos. Mas o Senhor também diz, aqueles que ouvem e obedecem, aqueles que fazem a minha vontade, esses serão salvos. Mesmo que morra, viverá. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida.